Oi! Oi, doutora. Tudo bem, amor? Tudo ótimo. Então tá bom, vou colocar o fone, já tava Tá esquecendo. ótimo. Tô aguardando aqui a doutora Zilda. Acho que eu encaminhei o Acho convite que para ela. o pessoal vai entrar. Ô, doutora Renata, por Ó, favor, tá avisa a doutora entrando. Zilda, se for possível, que ela já pode... Que ela já pode entrar. Ela falou que era pra gente poder avisar ela. Ah, tá aqui já. Olá! Olá, Bem, amor? tudo bem? Boa noite. Boa noite, meninas. Bom, gente, eu vou iniciar então, tá bom? Porque a gente já Uhum, tá 5 minutos, né? Do nosso horário. isso. Bom, boa noite a todos, né? Eu, a doutora Renata, a doutora Zilda, nós queremos agradecer a presença de todos vocês e dizer assim que é um grande prazer para a gente, né? Ter essa oportunidade novamente de apresentar esse projeto, porque na verdade o que a gente tem feito hoje, eu, a doutora Renata, a doutora Zilda, a Carol e várias pessoas envolvidas nisso, né? A gente chama de um projeto de saúde, né, que tem ajudado muitas pessoas, né? E assim, o diferencial desse nosso projeto é que a nossa preocupação não é a comercialização de um produto, tá? Esse não é o nosso foco. Muito pelo contrário, o nosso objetivo não é apenas que a pessoa ela emagreça, né, mas que ela aprenda a ter uma vida, tá? E uma mente saudável. Isso é muito importante, né? Nós queremos, gente, que esse projeto ele seja conhecido pelo suporte e pelo acompanhamento e principalmente pela qualidade de ensinar as pessoas a emagrecerem de forma saudável, né? Talvez vocês perguntem, tá, mas como vocês conseguem fazer isso? Como isso é possível? Gente, sabe como isso é possível? Porque graças a Jeová nós temos, né, profissionais, uma equipe multidisciplinar que está à nossa disposição, né, para poder nos auxiliar, né? Então, nesse projeto, qual é a frente desse projeto? Nutrição, psicologia e física, né? Nós temos a nossa educadora Carol, educadora física. Ela é a nossa personal. Ela ajuda as pessoas com exercícios. Infelizmente, ela não está aqui hoje, mas nossos planos, né, é que numa próxima live ela também esteja para apresentar um pouquinho do projeto dela, né? Falando rapidamente da Carol, as aulas dela, elas são feitas em tempo real, né? As aulas são transmitidas via Zoom. E o diferencial da Carol, por que a gente escolheu a Carol? Pelo carinho que ela trata as pessoas. Ela é muito carinhosa. E assim, é uma aula onde ela quer acompanhar as pessoas no individual. Tá? Ela olha, ela presta atenção se está fazendo o exercício direitinho. E assim, ela se preocupa também mesmo com aquelas pessoas que têm algum tipo de limitação. Tipo assim, uma pessoa que tem um problema de coluna, no joelho. Então, essas pessoas, elas precisam de um cuidado, né? Na nossa equipe tem também a Karina.
que ela é uma fisioterapeuta. E ela se colocou à disposição para o quê? Caso houvesse a necessidade, né, de alguém que tem, por exemplo, essas dificuldades, essas limitações, terem o auxílio até dela, né? Então, isso mostra o quê, gente? Que é uma equipe, né, completa. Bom, mas agora, gente, o que nós vamos fazer? Nós vamos apresentar um pouco, vocês terão a oportunidade nessa live de conhecer o trabalho tanto da doutora Renata como da doutora Zilda, tá? Começando agora pela doutora Renata. Doutora Renata, nós gostaríamos muito que a doutora explicasse, né, um pouco do seu trabalho, como que a doutora entrou no grupo, enfim, quais são os seus objetivos. Fala um pouco do seu trabalho, doutora, por favor. A gente não está te ouvindo, Não estou doutora. ouvindo. Talvez seja melhor sem o fone. Tira o fone. Não. Sai e entra de novo. Vamos ver. Bom, já que a doutora Renata vai entrar e Isso. sair de novo, vamos dar sequência então à doutora Zilda, né, doutora? Doutora Zilda, por favor, nos fale um pouquinho da doutora, né? Como que a doutora entrou nesse projeto? O que que a doutora tá achando desse projeto? Fala um pouquinho pra gente, por favor. Boa noite, pessoal. Né? Eu sou a Zilda psicóloga. Eu sou já estou na área já há um bom tempo, né? Há mais de 30 anos acompanhando. Eu tenho um amor à minha profissão tremendo, né? Quem me conhece sabe. E eu entrei no grupo para quê? Para emagrecer, né? Então foi super legal, porque eu entrei como cliente da Lidiane, né? Eu me apaixonei pelo projeto e realmente consegui emagrecer até agora 15 quilos, né? Mas eu ainda não cheguei na minha meta. Minha meta são mais 7 que eu tô perdendo aí, né? Então, e o que... Aí eu comecei a fazer as contribuições. Por quê? Porque é um projeto muito lindo, porque assim, a gente tem os produtos que a gente utiliza, mas são totalmente naturais e o objetivo não é comercializar, não é vender, mas ajudar as pessoas a ter novos hábitos, a mudar o estilo de vida, né? E para que mude o estilo de vida é muito difícil. Então é aí que entra essa equipe de apoio, para poder ajudar com que as pessoas possam estar conseguindo atingir o seu objetivo, que é ter mais saúde e felicidade, através de uma Exatamente. mudança no estilo de vida. Exatamente, né, doutora? E assim, doutora, o que que a doutora acha, né, de quando, por exemplo, a gente lida com algumas pacientes, clientes, né, que enfim acabam se tornando pacientes ou da doutora Renata ou da doutora Zilda, porque a gente entende o quê? Que acaba que vem uma necessidade, né, doutora Zilda? Uma coisa acaba chamando a outra. O que que a doutora acha, doutora, quando encontra uma pessoa que tem a disposição realmente de mudar a vida e que tem algumas necessidades, assim, na mente, sabe? Da gente trabalhar essa questão. Então, é muito legal quando a pessoa aceita, né, ser transformada. Porque para a gente poder mudar qualquer hábito, né, mudar qualquer comportamento que não esteja legal na gente, a gente precisa saber lidar com as nossas emoções. A gente precisa saber lidar com a nossa ansiedade. A gente precisa se conhecer, precisa estar aberta a fazer toda essa mudança, né? Então, quando ela aceita participar do processo psicoterapêutico ou passar em consulta, né, com a doutora Renata, é um processo muito lindo de transformação da vida dela. Exatamente. Agora, Então, doutora... Estamos. Melhorou agora. então tá bom. Agora, sinta-se à vontade, doutora Renata. Fala um pouquinho de você pra gente. Então, acho que a maioria das pessoas aqui já me conhece. Meu trabalho no grupo é ajudar as meninas nesse processo de emagrecimento. Então, tirando dúvidas, auxiliando. Muitas pessoas não sabem o que comer no café da manhã, no almoço, no lanche da tarde. Então, essas dúvidas frequentes eu gosto de tirar, né? E também ensinando as pessoas a ter uma boa relação com os alimentos.
Porque muitas pessoas ou comem de tudo, né? Exagera, ou se restringe demais. Então a gente precisa ter um equilíbrio. E isso que eu ensino. Perfeito. Basicamente é isso, gente. Bom, agora sim a gente vai entrar em alguns assuntos que vai ser de interesse de todo mundo, tá? São assuntos abordados que eu vou fazer perguntas tanto para a doutora Renata, que ela vai explicar um pouquinho sobre algumas coisas voltada para a nutrição, e outras quem vai falar para a gente é a doutora Zilda, tá? Doutora Renata, fala para a gente um pouquinho sobre as dietas malucas que existem. Na sua opinião e pelos estudos, doutora, por que essas dietas não funcionam? Gente, não tem como funcionar uma dieta para todos. Funcionar mesmo, é colocar em prática e dar resultado. Não tem como, porque somos pessoas diferentes. Temos as nossas individualidades. Então, cada um tem um corpo diferente, cada um tem uma genética diferente, cada um tem um hábito diferente, cada um teve uma criação diferente. Então, tudo isso influencia muito. Então, é impossível uma dieta servir para todos. Até porque uma pessoa, ela tem o colesterol alto, a outra não tem. Uma pessoa está com diabetes, a outra não. Uma pessoa está com anemia, a outra não. Como que uma única dieta padronizada vai atender às necessidades de todo mundo? É impossível. Então, a gente precisa trabalhar muito nessa individualidade. Fazer exames, ver os hábitos da pessoa e aí fazendo as modificações que o corpo dela precisa. Esse é o fundamental, porque aí tem resultado. Porque se a pessoa iniciar um processo de emagrecimento, por exemplo, e ela tiver com anemia, o fígado dela não estiver bom, tá cheio gorduroso, os rins não estão funcionando, ela não vai conseguir emagrecer. Então precisa olhar tudo, olhar de forma profunda. Esse é o ponto principal. Gente, isso é muito interessante, tá? Porque não é difícil isso acontecer, tá? Quando a gente começa a conversar e entender algumas coisas, a gente se sente até tipo, meu Deus, como eu fiz tantas coisas que não deram certo, né? E chega algumas pessoas que vêm até a gente e que têm algumas dificuldades que eu tenho que gritar a doutora Renata ou a doutora Zilda, dependendo da necessidade, né? E assim, de repente aquilo que a gente não enxerga, quando a doutora Renata vê um exame, a gente vai falar disso mais pra frente, a gente vê que tá tudo errado, sabe? Essa semana mesmo a gente viu uma paciente, né? Que, gente, ela tava cheia de problemas e a gente conseguiu entender por que tudo que ela tava fazendo não tava dando certo. Então, isso que a doutora Renata falou é muito importante. As dietas, tudo que a gente faz, né, para poder emagrecer, vai muito além de tudo isso. É uma série de coisas que às vezes a gente precisa levar em consideração. Não é assim, tipo, eu quero emagrecer, mudei e já emagreci, né? Existem alguns pilares que a gente tem que seguir. Bom, mas agora, gente, a pergunta vai para a doutora Zilda, tá? E eu acho que essa, viu, doutora Zilda, é a dificuldade da grande maioria das pessoas que querem fazer dieta. Gente, vocês já ouviram falar daquelas pessoas que têm fomes emocionais, né? Doutora Zilda, por favor, nos fale dos sentimentos ligados ao comer, né? Aumento da ansiedade, dos pensamentos sabotadores. Então, muitas vezes a gente come pela emoção, né? Algumas pessoas já ouviram falar nisso. Eu tô muito triste, vai lá e eu quero comer. Então, busca, às vezes, o alimento para preencher um vazio interior, né? Para poder a pessoa lidar com a sua emoção. E, às vezes, o que tem por trás disso? Tem ansiedade, né? Às vezes tem tristeza, às vezes tem raiva. Então, o que acontece? A pessoa, ela tem uma necessidade imediata. Eu quero comer agora. É diferente da fome fisiológica. Na fome fisiológica, a gente sente um pouco com o nosso corpo. Então, a barriga começa a roncar, sente um desconforto no estômago. E você tem necessidade de um alimento qualquer, né? Pode ser um pedaço de pão, pode ser um arroz e feijão, pode ser uma salada, você consegue. A fome emocional, não.
o que que acontece? É uma fome específica. Você tem vontade dos alimentos gordurosos, dos alimentos bem doces, tem necessidade de uma caixa de bombom, né? Como eu falei na outra live que algumas pessoas riram. Ninguém tem fome, na fome emocional, ninguém tem vontade de comer uma cenoura. Ai, tenho fome de cenoura. Não, tem fome de comer aqueles alimentos bem gordurosos, porque o cérebro da gente, ele é feito para nos proteger, né? Então, quando a gente está triste, quando a gente está angustiado, quando a gente está ansioso, o cérebro, ele percebe esse desconforto. E o que que ele faz? Ele marcou que determinados alimentos, eles não deixam mais confortáveis, nos dão motivação. Por exemplo, uma caixa de bombom dá muita motivação. Ela aumenta a serotonina, né, que nos dá bem-estar. Um doce, aquela bomba de chocolate, aquele bolo chocolatudo, o que que eles fazem? Aumenta a dopamina, né, que nos dá também motivação, nos dá bem-estar, dá alegria. Então, o cérebro da gente, ele marca esses alimentos. Então, na hora da fome emocional, são esses alimentos nada nutritivos. Então, é uma necessidade imediata. Na fome fisiológica, eu posso beber uma água, daqui a pouco, pá, passou, né? A fome emocional, não. Tá? Então, isso que a gente tem que tomar cuidado, tá? Para que a gente não caia nessa armadilha. Então, o que que a gente precisa? Avalia a sua emoção, né? Vamos tentar sentar, né? Vai comer o alimento? Vamos aprender a comer devagar, sentindo o sabor, prestando atenção no que está fazendo, tá bom? Eu só queria falar um pouquinho sobre a dieta maluca e a dieta rígida, por que que não funciona? Deixa eu explicar um pouquinho. O que que acontece? Geralmente, a pessoa recorre a essas dietas da moda, né? Dieta do cã, dieta da proteína, dieta da gordura, sei lá. Essas coisas malucas aí. Porque muitas vezes ela está muito insatisfeita com o corpo dela. Muito. O foco é o corpo, não é a saúde. No nosso grupo o foco é a saúde. O corpo emagrecido é consequência, né? Tá. Aí o que acontece? Ela faz essa dieta, só que ela passa fome. Dá fome, né? Você tem vontade de outras coisas. Aí o que que acontece? O cérebro da gente só fica pensando na comida. Comida, comida, comida. Ai, meu Deus, eu não comi aquele macarrão, eu não comi. Só pensa nisso, porque ele tá buscando satisfação, né? Tá. Aí o que que acontece? Você quebra a dieta. Tá. Você vai lá, ai, come. Aí você quebrou a dieta, você se sente culpada. Ai, eu não devia ter comido, olha só, furei a dieta. Aí entram os pensamentos sabotadores. Ai, tá vendo? Pus o pé na jaca, já comi, agora só segunda-feira que eu vou fazer a dieta. Ou então, tá vendo? Nada do que eu começo, eu termino, né? E aí, o que acontece? Então, quebrei a dieta, veio mais pensamentos e emoções desagradáveis. Culpa, vergonha, sentimento de fracasso, vem mais sofrimento. Aí gerou mais emoção negativa. Emoção negativa, o que que eu vou fazer para me satisfazer? Eu vou comer mais. Atrapalhou todo o seu projeto de emagrecer. Então, por isso que é importante a equipe multiprofissional. Gente, é exatamente isso, tá? A doutora Zilda falou uma coisa muito importante, que a grande maioria das pessoas, o foco não é na saúde, é no corpo. E é aí que a grande maioria das pessoas começam errando, tá? Essa é a diferença de quando alguém, por exemplo, quer emagrecer sozinho, sem a ajuda de um profissional. Ela não consegue entender que dependendo do que ela fizer, ela só vai se prejudicar, tá? Então, esse também é um pouco do diferencial. Gente, agora eu vou passar para a doutora Renata, tá? Antes eu quero mandar um beijo para Maria, que é da distribuidora, que é uma pessoa muito especial que cuida da gente também, tá bom? Beijo, Maria, obrigada por estar aí. Gente, conversando assim com a doutora Renata, porque quando algumas pessoas não estavam conseguindo emagrecer, a gente pegava os exames e mostrava para a doutora Renata e falava, mas tá tudo normal, doutora. Por que isso está acontecendo? Isso não é possível. Gente, sabe essa interpretação de exame?
Doutora Renata, fala um pouquinho para a gente sobre isso, né? Dessas referências e valores ideais, né? O que priorizar? Explica para a gente um pouquinho. Então, Lídia, o que acontece? Muitas pessoas estão, assim, precisando urgente de ajuda, vai no médico, faz os exames e está tudo dentro dos valores de referência. Então, aí tem um grande problema, porque os valores de referência, eles indicam que a pessoa já está doente. O médico, a maioria dos médicos, eles olham se a pessoa está doente ou não. Está com diabetes? Toma um remédio, controla a alimentação. Está com pressão alta? Toma um remédio para hipertensão, controla a alimentação. Então, é muito diagnóstico e tratamento de doença. Não tem muito prevenção. A gente encontra aí 2, 1% dos médicos que trabalham com prevenção. A medicina integrativa trabalha dessa forma. Visa a prevenção. Prevenir é muito mais barato. É muito melhor do que você tratar uma doença. Muitas pessoas estão dentro do valor de referência, mas estão no caminho da doença. Quando a gente pensa em olhar exames ideais, a gente pensa qual é o ideal para eu viver muito. Qual é o ideal? O que eu preciso? Qual o valor que eu preciso para viver 90, 100 anos? Então, existem esses valores. É com base na população saudável que viveram muitos anos. Então, existem valores ideais. Então, a gente precisa sempre buscar valores ideais. Vou dar um exemplo bem assim básico, que é o que eu mais costumo ver. Tem uma enzima chamada gama-GT, que é uma enzima do fígado. Então, a gente consegue saber se o fígado está intoxicado, se ele está gorduroso, se tem algum problema no fígado. O valor de referência para a gama-GT é de 70. Quando a gente olha na visão da nutrição funcional, o valor ideal é 20. Então, se a pessoa ela está com 50, o médico vai olhar e vai falar, tá ok. O ideal é 70, tá com 50, tá ótimo. Eu vou olhar e vou falar, não, tá destruída, você precisa de ajuda, porque o ideal é 20, você tá com 50. Então, essa é a diferença. A gente consegue saber exatamente o caminho que a pessoa está traçando. Ela está indo para o caminho de ficar mais saudável ou ela está percorrendo o caminho para ficar cada vez mais doente? Então, olhar com base em valores ideais faz toda a diferença. Toda, sim. A mesma coisa, um outro exemplo é a glicemia. O valor ideal da glicemia é de 75 a 85. 90 no máximo. Quando a pessoa chega no 99, ela já está no limite do limite do limite. Ela já está com problema. Então, a gente já precisa ter iniciado o tratamento muito tempo antes. Mas o médico, ele olha e fala, tá ok, tá com 99. Aí a pessoa tá com 100, o médico olha e fala, aí tem um problema. Então, 99 tá saudável e 100 não. A diferença de 1. Então, a diferença é muito grande. A gente precisa olhar o paciente de um modo mais profundo, mais clínico, levar em consideração o histórico familiar, se já teve doenças na família. Então, às vezes, a pessoa tem uma família que 5 da família tiveram câncer. Então, a gente precisa rastrear, porque a possibilidade dela desenvolver um câncer é maior. A pessoa está com a vitamina D baixa, então a chance de desenvolver um câncer também é maior. O fígado está comprometido. Dificilmente ela vai emagrecer, porque a gordura ela passa pelo fígado. Então, tudo isso precisa ser levado em consideração. A gente não pode ignorar, porque é os detalhes que fazem a diferença. Gente, eu queria muito que vocês... Seu áudio não tô tá baixo? Não estão me ouvindo? Não, eu tô ouvindo. Tô ouvindo. Eu não tô. Ô, doutora. Meninas, Gente, vocês estão ouvindo? Coloca no comentário aí pra gente saber. Por favor, gente. Estão me ouvindo bem ou não? Eu não. Eu acho que eu vou entrar e sair de novo. Isso, doutora, faça isso. Tá bom? Tá bom. Não tô ouvindo. Gente, isso que a doutora Renata falou é muito importante. Porque assim, eu, por exemplo, eu não tinha noção de que isso era possível. Gente, pensa, você vai lá no médico, você leva seu exame, Lidiane, tá tudo bem, tá? Tá ótimo. Gente, vocês entenderam que a referência que eles avaliam não é se você está saudável, e sim se você está doente.
se você está no limite da doença. Vocês já pararam para imaginar o tanto de dificuldade que as pessoas poderiam evitar se simplesmente conseguissem entender que uma nutricionista, sabe? Uma equipe como a nossa, que olha um todo, consegue identificar se você está saudável sim ou não? Então, essa é a diferença, tá? Você identificar se você está saudável. Gente, não é nenhum, nem dois casos não que a gente pega de pessoas que estavam tranquilíssimas, de que achava que estava tudo bem com a saúde. E que quando a gente vai ver, na verdade, o organismo da pessoa está gritando por ajuda, né? Porque a pessoa não chega a estar doente, mas ela não está saudável, tá? Então, isso faz muita diferença. Tá? É muito importante essa questão assim de avaliar um todo. Eu pergunto para quem está assistindo a nossa live: vocês acham que é possível fazer isso sozinho? Você acha que é possível? Você que está querendo emagrecer, você que está querendo ter uma vida saudável, você conseguir se autoavaliar, identificar se a sua dieta está correta sim ou não, se você sabe se alimentar sim ou não, se você está conseguindo controlar a sua mente com relação a pensamentos negativos, sabe? Com pensamentos que destroem a nossa autoestima. Será que sozinho você consegue fazer isso? Eu nem preciso responder, né? É impossível. A gente realmente precisa de profissionais para poder ajudar a gente. Porque conforme a gente vai se aprofundando de alguns assuntos, a gente vê que, infelizmente, sem querer, a gente é muito ignorante em algumas coisas, né? Em termos de conhecimento. Então, a importância desse projeto com esses profissionais tem sido isso. Esse é o diferencial. Agora, falando um pouco com a doutora Zilda, tá, doutora? Doutora Zilda, fala um pouquinho pra gente, por favor, sobre o autocuidado, né? Como que a gente pode fazer isso? Então, o autocuidado, ele é muito importante. Porque eu coloquei no grupo e no meu Insta, né, um videozinho que eu fiz sobre o autocuidado, que é muito importante. Por quê? Muitas vezes, isso acontece com muitas pessoas, principalmente as mamães, donas de casa, né? Elas cuidam demais dos outros e esquecem de se cuidar. Então, oferecem tudo o de melhor para o outro. O de melhor para o filho, o de melhor para o marido, o de melhor para os amigos, o de melhor para o seu trabalho, o de melhor, o de melhor, o de melhor, o de melhor. Porque são pessoas que gostam muito de cuidar. Então, elas cuidam demais do outro e esquecem de si mesmas. E eu falei isso no vídeo e vou falar de novo, né? Que eu costumo falar para os meus pacientes. Muitas vezes, a nossa maior qualidade vira o nosso pior defeito. Por quê? Porque a pessoa, ela abusa. Toda vez que a gente abusa de uma qualidade nossa, aquilo vira um defeito, né? Por exemplo, eu gosto de ver a minha casa limpinha. A pessoa fala isso com o maior orgulho. Tá, mas e daí? Né? Você gosta de ver a sua casa limpinha. E você? Você tá organizadinha? Você também tá toda cheirosinha, gostosinha? Você também se cuidou? Né? Então é isso que a gente tem que tomar cuidado para não abusar demais das qualidades. Eu adoro cuidar dos outros, eu adoro ver a minha família toda bem. Tá, mas e aí? Você se preocupa se você tá bem, né? Você se preocupa com o seu sono, quanto que você dorme, você se preocupa com a sua alimentação, você se preocupa com a sua saúde, você vai no médico, você faz os exames, você observa para ver se você realmente, como a doutora Renata falou, os exames, não é só o médico que tem que ver. Vocês têm que entender a necessidade de uma nutricionista funcional, que é o que a doutora Renata é, e muito competente, né? Por quê? Porque ela analisa o exame. Então, e ela vai tentar te tratar com a própria alimentação. É só isso que ela faz, né? Então, e aí, você já parou para ver como que você tá? Se você tá com uma alimentação correta, se você... Como que tá nessa pandemia? Você tem tido tempo para você descansar, tem tido tempo para você se distrair, tempo para você relaxar? Então, isso que é importante. O autocuidado é olhar para você e ver as suas necessidades, identificá-las e correr atrás de se fazer feliz, de se permitir ser cuidada por você mesma.
Exatamente. E assim, é tão normal, né? A doutora falou uma frase assim que eu vi num vídeo que a doutora postou no grupo de apoio. Que às vezes, gente, a nossa maior qualidade vira o nosso maior defeito. Tudo aquilo que é demais não dá certo, né? A gente sabe disso. E principalmente, às vezes, quando você é mãe, do seu dia a dia e tudo mais, a gente acaba priorizando tudo, menos a nossa saúde, né? Menos a gente. Para quem é mãe, né, doutora Renata? Ontem mandei uma mensagem 2 horas da manhã. Olha que louca para a doutora Renata. Mas eu nem imaginei que ela fosse me responder. Ela, amiga, vai dormir. Eu, gente, mas por quê? Porque ela tava dando de mamar para bebê dela, você entendeu? Então, às vezes, a gente prioriza muito mesmo, assim, a algumas coisas. Não tô falando que é o caso da doutora Renata, mas eu falo assim, que às vezes a gente precisa olhar um pouco pra gente também. Né? Olhar um pouco para nossa saúde também. Ver que a nossa... assim... Às vezes o que a gente não para pensar é que como a gente às vezes é o centro de tudo, se você não estiver bem com a sua saúde, tudo para. Tem algumas pessoas, alguns seres que precisam de você. Por isso que esse autocuidado, ele começa com você. Porque se você não estiver bem, nada fica bem. Tá bom? Principalmente com você mesmo. Bom, agora falando... Sim. Oi. Pode falar, doutora. Só queria complementar que ser acompanhada pela doutora Zilda, acho que é um dos maiores presentes, porque você muda, sabe? Você consegue entender seus sentimentos, suas emoções. Sei lá, você se sente muito bem, é maravilhoso. Eu tô fazendo acompanhamento e eu acho que todo mundo deveria ter um psicólogo para acompanhar, sabe? Principalmente ela, que é maravilhosa. Gente, nós somos em 5 irmãs. As 5 se tratam com a doutora Zilda. Meu filho se trata com a doutora Zilda. E assim, eu falo que ela tem o poder de ou ligar ou desligar alguma chave que a gente tem dentro da gente. Porque assim, em alguns momentos, quando eu tô assim, muito nervosa, muito triste ou muito feliz, a primeira pessoa que vem na minha frente, que eu penso, eu preciso falar com a doutora Zilda. Eu preciso. E assim, só de verdade, eu acho que a doutora Zilda, a Cris, que tá no grupo, a Giginha, a Daiane, pessoas que se tratam com a doutora Zilda, só quando ela chama a sua voz, ela tem um jeito de me chamar, Lidiane. Gente, isso me acalma num grau. Então, assim, é algo assim... Por isso que eu falo que algumas pessoas só conseguem entender a força desse grupo se tá dentro dele. Porque, assim, de verdade, a gente se trata mesmo com muito carinho, com muito amor. É como se elas conhecessem, né, doutora Renata, a gente, assim, de uma forma tão especial que realmente só você estando para você poder entender. Gente, tem muita gente no grupo, muita gente mesmo, assim. Teve uma época que chegou a ter 200 pessoas e às vezes é difícil a gente prestar atenção em tudo. E assim, na correria do dia a dia, às vezes eu acho que a doutora Renata ou a doutora Zilda não estão vendo, né? E aí, às vezes, alguém fala alguma coisa que não me chamou atenção, assim, alguma coisa que eu não vi, que eu não... E aí eu só vejo a doutora Zilda escrevendo assim, me procure no particular. Às vezes, uma palavra que a pessoa fala, o jeito da pessoa ver, a doutora Zilda consegue ver que essa pessoa não está bem, que ela precisa de ajuda. Às vezes, uma alimentação que alguém coloca lá, que gente, eu olho, eu acho um arraso lindo. Eu falo, gente, olha que exemplo esse prato. Meu Deus, por que eu não consigo fazer? Aí a doutora Renata vai e fala, então, olha, parabéns, tá ótimo o seu prato, tá? Mas olha, gente, toma cuidado com isso, com aquilo. Então, assim, são coisas que às vezes a gente não consegue ver e só um profissional experiente, qualificado, é que consegue, sabe, identificar essas coisas. Eu sou grata, muito grata mesmo, assim, por ter a doutora Renata e a doutora Zilda na nossa equipe. Na nossa equipe, porque assim, elas nos ajudam muito, 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 muito mesmo, tá? Agora, meninas, pessoal, né, todo mundo, a doutora Renata vai falar um pouco do tema. Está tudo mascarado. Em que sentido, doutora Renata, está tudo mascarado? No sentido dos industrializados. Então, você olha uma embalagem, chama atenção. Uma criança tem um biscoito, tem o Bob Esponja, que tem a Turma do Chaves, está tudo mascarado. A publicidade usa muito isso a favor. Os alimentos, eles parecem ser saudáveis, mas na verdade não são.
Então, comerciais, por exemplo, da margarina, que mostra a família feliz, aquele café da manhã maravilhoso. Se a gente vai olhar a composição, você fica assustada, porque tem mais de 20 ingredientes que não fazem bem. Então, assim, eu, por experiência própria, tá aqui no meu armário, já faz uns 4 meses, um pote de margarina que eu deixei destampado e não forma bolor, fungo, nada, tá intacto. Então, nem essas coisas querem a margarina. Faz muito mal para a saúde. Outro exemplo, tem lá a mocinha magra do comercial do biscoito integral. Você fala, nossa, tô comendo Nesfit, tô comendo um biscoitinho integral, cheio de fibra. Mas quando você vai ver, tem tanto açúcar que ele se iguala a um biscoito recheado. Então, se você for olhar a quantidade recomendada na embalagem, a quantidade de açúcar, a quantidade de caloria, dá para trocar facilmente para um biscoito recheado, porque é basicamente a mesma coisa. Mas no comercial aparece uma coisa linda, a mocinha magra, que come o biscoito, faz atividade física e que está ótima comendo aquilo. Uma outra coisa, suco de caixinha. Então a gente olha lá, tem suco de laranja. Quando você vai ver, a porcentagem de suco mesmo da fruta é pouca. Então, geralmente, 1 litro de suco, quando você olha, na verdade, ele tem meio suco de laranja, porque o restante é água com açúcar. Então, precisa aprender a ler rótulo. Isso é fundamental. É lição de casa. Isso deveria ser ensinado nas escolas, né? Para o público mesmo, assim, geral. Isso mexe com a saúde. Então, a gente educa uma criança nutricionalmente, a gente faz uma educação nutricional, isso vai refletir por toda a vida. Então, quando a pessoa ela cresce, fica mais difícil você ensinar, mas claro que você consegue. Então, olhar o rótulo, aprender a olhar a lista de ingredientes, um achocolatado que tem mais açúcar do que cacau. Quando a gente olha lá, 95%, 99% de açúcar e 2% de cacau mesmo. Então, precisa aprender. A lista de ingredientes, por exemplo, eu vou dar um exemplo assim que funciona para todos os alimentos industrializados. É colocado os ingredientes por ordem decrescente de quantidade. Maior quantidade no produto. Se você olha uma lista de ingredientes e os primeiros já tem açúcar, já tem gordura, você vê que não é tão legal. Agora, se o açúcar, a gordura tivesse em último lugar, já não seria tão ruim. Se os primeiros ingredientes fossem aveia, chia, linhaça, alimentos integrais, seria melhor. Então, todos os alimentos que existem, eles são colocados em ordem decrescente de quantidade. Os primeiros são que tem maior quantidade. Pode ver que os aromatizantes, conservante, é tudo por último, porque a indústria usa pouco, não usa muito. Agora, o açúcar, por exemplo, ele aparece de diversas formas. Então, aparece açúcar, açúcar invertido, melado, maltodestrina. Tudo isso é açúcar. Açúcar com nomes diferentes, mas é açúcar. Então, às vezes, um único ingrediente tem 5 tipos de açúcar. Você fala, meu Deus, eu não sabia. Então, o rótulo, sabe aquela tabela que tem lá carboidrato, proteína, gordura, caloria? Não diz tanto do produto quanto a lista de ingredientes. Então, quando a gente olha a lista de ingredientes, a gente consegue saber exatamente qual é a composição daquele alimento. Perfeito. Gente, eu tô aqui olhando o comentário, né, de algumas pessoas. E tá sendo tão bonito alguns comentários que algumas pessoas estão falando, né? A Cris falou assim para a doutora Renata, né? Sou paciente da doutora Zilda. Sou paciente da doutora Zilda há uns 4 anos. Não largo nunca mais. Te amo demais. Aí a Cris e o Moisés falaram assim, ó, doutora Renata mudou a minha vida e do meu marido, amo demais. Sabe? Então, assim, aqui, garrafas, carinhas de mãe. A doutora Zilda, ela é maravilhosa. A Daiane, ela é maravilhosa. Então, assim, são várias mensagens de carinho mesmo. Uma outra pessoa falou, amo esse grupo e os conselhos e as dicas da doutora Zilda, da doutora Renata. Então, é muito carinho. Mas, assim, algo que me chamou muita atenção num desses comentários que foram feitos foi da Alda, tá? A Alda escreveu assim:
Eu fiquei 40 anos tentando emagrecer. Gente, eu conheço a Alda desde que eu era bem pequenininha, né? Não que a gente tenha tanta diferença assim de idade. Mas a Alda sempre foi daquele jeitinho dela. Gente, vocês sabem o que é 40 anos? E só agora a pessoa está conseguindo ter uma direção, um rumo? Vocês sabem o que significa isso? E a Alda, ela é uma cliente, assim, uma paciente da doutora Renata. Ela está no nosso grupo, ela é muito determinada. Sabe? Ela entrou de cabeça, tipo, para mudar mesmo a rotina de vida dela. E ela é um exemplo a ser seguido. Mas, assim, eu quero fazer uma pergunta para quem está assistindo a gente, para quem ainda não participa desse projeto. Quantos anos você ainda vai continuar perdendo e continuar fazendo o que é errado? Para você aprender que, na realidade, gente, sozinho a gente não consegue. Não adianta. A gente precisa de ajuda. A gente precisa de pessoas qualificadas. E eu digo assim, de pessoas que vão muito além até de qualificação ou que tenham conhecimento, pessoas que amam a sua profissão, assim como a doutora Renata, a doutora Zilda, a Carol, tá? Tem outra pessoa no grupo também que ajuda muito a gente, que é a Rose. Tá ali o tempo inteiro querendo saber como que estão as pessoas. Ela fica assim, louquinha, que nem eu, às vezes, para a gente poder conseguir administrar tudo que todo mundo passa pra gente, tá? Então, assim, gente, para de perder tempo. Sabe? Porque a gente fica num ciclo vicioso, a gente vai, volta e não dá certo. Então, assim, vocês conseguem entender que no emagrecimento você precisa de uma profissional, uma nutricionista e uma psicóloga que vai conseguir, sabe, controlar a sua mente? Que vai mostrar pra você quando você tem ou não qual é o caminho que você tem que seguir, o que você tá fazendo de errado, que vai te levantar se você estiver caindo, que vai te motivar. Gente, numa dieta a gente precisa disso. Porque nada é fácil, né? Então, é importante você ter uma direção correta. Tá bom? Agora, o próximo tema é da doutora Zilda. Doutora Zilda, fala pra gente um pouco dos gatilhos que despertam a compulsão. Primeiro, o que é compulsão? Né? Porque muita gente fala, eu sou compulsiva para comer, né? E às vezes não é, é só um comer desequilibrado, a pessoa come um pouco demais, é uma fome emocional, né? A compulsão já é um transtorno alimentar, que a gente pode até falar num outro momento, que eu não vou entrar muito nesse detalhe, né? Mas é aquele comer, a pessoa tem uma perda de controle. E a pessoa, geralmente, ela come escondido, come muita quantidade, muito rápido, né? A velocidade é muito e geralmente escondido. Então, tem uma perda de controle. E quais são os gatilhos que podem despertar? Estresse. Por isso que eu falei do autocuidado, né? O estresse, ele desregula todo o nosso organismo, desregula o apetite. Né? Ele pode tanto ter um aumento exagerado do apetite, como ter uma diminuição, perda do apetite, né? Como afeta também a nossa imunidade, como afeta toda a nossa saúde. O estresse é um gatilho poderosíssimo. Ansiedade. Então, a pessoa ansiosa, ela tem muita dificuldade em lidar com as emoções dela. Ela não sabe lidar com emoções intensas. Então, o que acontece? Ela também acaba compensando através da alimentação. Então, para não lidar com esse vazio interior, para não lidar com esses sentimentos, ela acaba indo pro alimento. Outro gatilho também é o medo da fome, né? Então, e se eu sentir fome? E se eu não aguentar? Então, tudo isso são gatilhos às emoções, quando as emoções estão desequilibradas, né? Então, a pessoa está muito triste, a pessoa está com raiva, a pessoa está preocupada, a pessoa está angustiada. Então, por isso que a gente tem que cuidar da nossa cabeça, do nosso coração, das nossas emoções, do nosso corpo, tudo junto. Entendi. Né? E não é fácil, né, doutora Zilda? A gente que não tem experiência, não é fácil, às vezes, lidar com essas compulsões, com esses sentimentos. A doutora Zilda, gente, algum tempo atrás, ela fez um vídeo. Depois eu vou até ver se a gente consegue colocar no Instagram. E é um vídeo que depois a gente também fez um outro vídeo, porque foi um vídeo tão comentado
que tantas pessoas se viram nesse vídeo, que a gente resolveu expandir um pouco mais essa história, que foi sobre você comer com as emoções, né? Ah, eu tô triste. Gente, assim, uma coisa que a gente percebe é que a gente sempre arranja um motivo para comer. Verdade. Sempre. Tô feliz. Ah, eu vou comemorar com uma pizza. Tô triste. Ai, gente, eu tô merecendo um chocolate. Tô muito triste, arrasada, né? Ah, é uma festa. Vamos tomar um monte de cerveja, vamos. E a gente sempre arranja motivos para estar comendo, né? Então, será que você também come com as suas emoções? Como que a gente consegue identificar se a gente realmente está comendo com as nossas emoções? E assim, são coisas, doutora, que eu vejo assim, que a gente não conseguia às vezes entender, né? Que tudo existe um motivo, às vezes, quando a gente está completamente descontrolado, né, com algum sentimento, é muito difícil a gente conseguir entender isso. E aí, quando a doutora Zilda, ela fez esse vídeo explicando, a gente resolveu colocar até em bonequinho, assim, para poder mostrar para as pessoas o cuidado, né? Muitas vezes que a gente tem que ter realmente para não comer com as emoções, tá? Eu acho que tá na página do seu Insta, Emagrecendo com a Lid. Aí vocês doutora? entram lá, eu acho que você postou, tá? Esse filminho que você fez, que ficou bárbaro. Vocês procurem lá, porque eu acho Ficou que bem tá. legal. Não tô ouvindo. Não tá Vou ouvindo? desligar de novo. Tá bom, Não tô doutora. Fica à ouvindo. vontade. Eu te adiciono de novo, tá bom? Então, gente, basicamente, né, é isso. Uma coisa que eu vou passar para vocês, que toda live a gente abre espaço para perguntas, tá? E tem várias perguntas aqui, viu, doutora? Mas para não ficar muito grande essa live, Tá. a doutora Renata e a doutora Zilda vão gravar depois os vídeos explicando as perguntas que as pessoas tiveram. Tá bom, doutora? Aí a Bárbaro, doutora bárbaro. posta, tá? No Instagram da doutora Zilda, no Instagram da doutora Renata, para todo mundo ter acesso às respostas. E assim, são perguntas bem interessantes que fizeram, que eu acho que vai ser bem legal. Tá bom? Meninas, basicamente é isso, tá? A gente vai começar a encerrar a nossa live aqui. Eu vou adicionar a doutora Renata de novo. Peraí. Vamos aguardar a doutora Renata. Nós queremos agradecer assim, a presença de todos, né? Os comentários. Doutora Renata, a gente acabou de falar que... Eu tava ouvindo. você ouviu? Então tá bom, tá? A gente vai responder através de vídeos as perguntas que as pessoas fizeram para não ficar muito grande essa live, tá? Mas a gente quer agradecer de coração a presença de todos. A gente quer convidar quem ainda não participa desse projeto a participar. Não percam mais tempo, tá? Não façam dietas loucas. Cuidado com quando você faz um exame, quando você acha que você tá ótimo e não tá, tá? Cuidado para não comer com as emoções. A gente ainda vem com muitas outras novidades. É uma equipe que trabalha juntas, né? Juntos todo mundo. E a gente ainda vai trazer muitas novidades, tá? Para vocês. Daqui a alguns dias a gente vai ter o nosso site no ar, que é o www.emagreçacoalid. Lá também vai ter vídeos da doutora Renata, vai ter vídeos da doutora Zilda, vai ter informações sobre o nosso grupo de apoio, que é muito importante, tá? As compras serão geradas por lá. Gente, eu quero dizer para vocês que o endereço do Instagram mudou hoje, tá? Agora o endereço do Instagram é emagreça com a Lid. Quero passar para vocês também o Instagram da doutora Zilda, que é Zilda Psicóloga, tá? E o da doutora Renata, que é Nutri_Re Suleiman. É isso, doutora? Que é super chique esse sobrenome, né, gente? Então, a gente quer agradecer a presença de todos vocês. E queria que a doutora Renata e a doutora Zilda também se despedissem. Muito obrigada, foi um prazer imenso e é muito gostoso estar no grupo, porque a Lidiana é sensacional, né? E como apresentadora, nossa, brilhou, né? E realmente dando sempre com carinho, orientando, dando dicas para a gente também, né? De toda essa parte do
do tratamento aí, porque nós trabalhamos em conjunto. Então, tem questões que tanto eu, a Renata, foge da nossa alçada e a Lídia vem com todo carinho orientando a gente. Muito obrigada. Exatamente. Então, a Lídia, ela consegue direcionar, né? Ela recebe o paciente, ela consegue direcionar. Boa, É mais doutora! E eu ia falar sobre isso mesmo. A gente estava finalizando, eu esqueci. Esqueci, eu ia te falar sobre isso. Você acredita, doutora? Olha só. Mas vamos deixar para uma próxima live, doutora, isso? Ou no vídeo? Então, gente, qualquer dúvida do grupo, pode mandar pergunta que a gente responde. Eu, a doutora Zilda, a Lídia também. Tá bom? É isso, gente. Obrigada, viu? Pela presença de todos. Saibam que quando vocês entram em contato com o nosso projeto, a gente consegue direcionar cada paciente de acordo com a necessidade, cada cliente de acordo com a necessidade. Tem algumas clientes que chegam até a mim, porque assim, sempre acabam vindo até a mim, é o projeto primeiro. É isso, eu quero emagrecer, eu não consigo comer direito. Aí o que eu tenho que fazer? Doutora Renata. Né? Aí a doutora Renata vai, tem que avaliar, e aí ela pede exame, e aí ela faz isso. Ou então, de repente, eu pego alguém que, gente, é uma pessoa super negativa, não vai dar certo. Será, Lidiane, que vai dar certo? Doutora Zilda. Então, assim, é legal ter esse direcionamento, né? Que é bem interessante. Mas eu quero agradecer a presença de todos vocês e pedir para vocês acompanharem as novidades, os vídeos e tudo que a gente vai deixar agora registrado no Instagram, tá? Com as novidades do grupo no todo. Gente, muito obrigada, viu? Boa noite. Boa noite. Boa noite.